O Corinthians é dono da melhor campanha do Campeonato Paulista até aqui. Começo de temporada eu diria maravilhoso, né? Em comparação às últimas, inclusive o Corinthians ele vem batendo recordes, vem tendo, né, muitas boas atuações, bons resultados, até mais até que boas atuações em alguns momentos, né? E isso, né, entra para a gente abrir um tópico aqui falando desse próprio time sobre como ele pode chegar daqui para frente, tá? Lembrando que o Campeonato Paulista para mim não é parâmetro, né, nem nada, mas em alguns momentos você tem uma sequência tão boa de resultados, chama a atenção, tá? Para começar, vamos colocar aqui, tá? Eu vou falar para vocês algumas coisas sobre como a campanha do Corinthians está sendo importante e como pode ser crucial daqui para frente esse começo de temporada, tá? Lembrando que o Corinthians basicamente joga um jogo com um time e um jogo com outro. Ou seja, roda bastante o elenco, tem bastante molecada até da base aparecendo aí nos últimos jogos. O Corinthians que adotou esse estilo para tentar poupar seus jogadores para evitar lesões. Lembrando que o começo dessa temporada foi antecipado graças ao Super Mundial. Né? Então, os jogadores basicamente treinaram uma semana e meia e já foram pro jogo do Campeonato Paulista. E hoje, após 9 jogos, o Corinthians tem 9 jogos, já tem um jogo à frente de outros clubes por ter antecipado a rodada 11. Rodada 11 ou rodada 10? Rodada 11. Outro Novo Horizontino, né, ele tem essa vantagem de ter um jogo a mais. Porém, mesmo assim, vamos lá. O Corinthians atualmente é o dono da melhor campanha com 22 pontos. O segundo, né, que mais se aproxima dele, é o São Bernardo e o Mirassol. Ambos têm 16 pontos. O Mirassol, inclusive, que é o segundo colocado do grupo A, que é o grupo do Corinthians. Depois tem a Ponte Preta com 15, o São Paulo com 13, o Novo Horizontino com 11, o Guarani com 10, a Portuguesa com 9. Aí o Palmeiras tem 13 também, que está fora no momento da zona de classificação do Campeonato Paulista, tá? Mas são times que estão ali, né, brigando para se classificarem nos seus grupos. A diferença de pontuação para o Corinthians é enorme. Tá? Lembrando que o Corinthians nesse momento tem 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate. Palmeiras, uma derrota para o São Paulo, 14 gols marcados, 8 gols sofridos, saldo de gol de 6 e aproveitamento de 81% nesse começo de temporada. Cara, é bizarro, tá? É bizarro se a gente for parar para analisar. Tipo assim, os resultados para mim são melhores do que as atuações. A gente vê o exemplo dos últimos 2 jogos, tirando esse do São Bernardo e recente, o Palmeiras e o Novo Horizontino. O Corinthians sofreu o jogo inteiro. Sofreu o jogo inteiro. Na teoria, era para o Corinthians sair derrotado nos 2 jogos. Porém, conseguiu sair com 4 pontos. Né? Segurou o empate com o Palmeiras, com o Hugo Souza pegando o pênalti do Estevão no final do jogo. Enquanto no Novo Horizontino, o Hugo Souza mais uma vez pega um pênalti e o Alex Santana faz o gol da vitória. Tá ligado? Então, são situações onde o Corinthians conseguiu ali fazer resultados melhores do que atuações. Mas, né, em alguns outros jogos, o Corinthians vencia por 2-1 e o resultado foi pior do que a atuação. O Corinthians poderia ter feito 4-5-1, mas não fez, porque perdeu gols anulados, enfim, várias situações. Contra o São Bernardo, inclusive, nesse último jogo aí, fez um gol com o Romero, foi anulado, acertou a trave, né? E aí nos acréscimos, tanto o Romero quanto o Memphis decidiram a vitória. O Corinthians é um time, eu diria, muito bem ofensivamente e vai melhorar ainda mais com a entrada do Garro. Cara, eu vou colocar aqui no ponto, só efeito de comparação, o Garro em campo, em poucos minutos, o passe que ele dá pro Romero, é uma enfiada de bola no meio de 2 zagueiros do São Bernardo. O Romero sai cara a cara com o goleiro. Isso foi só o cartão de visitas dele. O Garro é um cara que, mano, quando armar o time, quando aparecer bem fisicamente, bem mentalmente e tudo mais, não sei como que ele tá aqui, né? Ele vai ser o aço do Corinthians. Ele vai ser o principal jogador do Corinthians. Mais que Memphis, mais que Yuri, ele vai ser o cara. Porque é ele que faz acontecer o jogo. É ele que tá ali, distribui a bola pra cá, distribui a bola pra cá, arma o jogo, aparece em algum lugar pra dar um passe, pra quem sabe chutar de fora da área, que também é o forte dele. Né? Ele é o maestro do Corinthians. O Corinthians sentiu muita falta dele em alguns jogos. Coronado é um bom jogador. Ponto. Mas o Garro é diferente. O Garro tem
é o toque diferenciado. O Garro sabe os atalhos do campo. O Coronado é um ótimo jogador. Porém, pro Corinthians, o Garro é mais importante. Por isso que, cara, dificilmente o Coronado vai roubar a posição do Garro. Pode rolar os dois juntos, Zé? Não. Pode rolar os dois juntos. Mas aí o Coronado recua. Só que essa recuada dele, o que vai acontecer? A gente pode ter um meio campo com Anielio Martinez, Carrilho, Coronado e Garro. É um time completamente aberto. Tá ligado? É um meio campo totalmente poderoso. Mas completamente aberto. No momento que você tá buscando resultado, né? Para times mais fracos, esse meio campo pode jogar. Mas assim, por exemplo, contra São Paulo no Morumbi, como foi Palmeiras no Allianz, complica. E alguém ele tem que marcar. Se tiver algum jogador diferenciado do outro lado, tá desequilibrando, um desses meias tem que ajudar na marcação. E o Coronado não tem essa característica, por exemplo. O Carille não marca tanto quanto o Alex Santana, por exemplo, que joga do outro lado. Sabe? Então, tem essas pontuações de equilíbrio no meio campo que precisa ter. O Corinthians funcionar. E nesse momento também que o Breno Bidon faz falta em alguns momentos. E ele é o cara que tem esse equilíbrio. Marca, ele tem um bom passe, ele aparece na frente. Né? Ele também faz falta. Né? Em alguns momentos na temporada mesmo, o Corinthians sofreu no meio campo em algumas partidas. Como eu falei, os resultados também são melhores que algumas atuações. Né? E se passa um pouco pelo meio campo. O meio campo no losango às vezes está abaixo. Por quê? Por falta de alguns jogadores importantes. Ligado? Mas, mesmo assim, não tem como a gente tirar o mérito, tá ligado? O Corinthians ganhou 7 de 9 jogos. 7 de 9 jogos. É bizarro. É bizarro, tá ligado? Tem 81% de aproveitamento. O que mais se aproxima tem 66%. Que é o São Bernardo. E o Mirassol. Então, é isso que tá pegando um pouco, tá ligado? Porém, contra times de Série A, o Corinthians, como eu falei, não venceu ainda. O empate e a derrota são contra times da Série A. Foi, quem sabe, os jogos que o Corinthians jogou pior. Agora, o próximo jogo do Corinthians é contra o Santos, mais uma vez um time de Série A. Pela primeira vez é em Itaquera. A gente viu ano passado o Corinthians sofrendo muito fora de casa. E quando o São Paulo e quanto o Palmeiras, os dois jogos foram fora de casa. E o Corinthians sofreu muito. Agora o primeiro confronto do Corinthians em casa contra o time de Série A. Vamos ver como vai sair. Vai ter a volta do Yuri, que cumpriu suspensão. O Garro pode começar jogando. E o Memphis também. Então a gente pode ter pela primeira vez Garro, Memphis e Yuri em 2025. Foi o trio que fez sucesso. Vamos ver como vai funcionar os três juntos. Estou muito confiante que vai ser esse o trio que vai sair jogando. Tá? E aí o Bidon, por exemplo, volta acho que só na fase final. Ou acho que na última rodada. Né, que é quando acaba o eliminatório sub-20 lá. E aí é mais um reforço para a fase final, que também a gente tem que ver como vai estar esse Corinthians que acabou a temporada 2024 e 2025, que a gente não viu ainda. A gente não viu ainda o esboço completo. Tá? Mas também fora isso, tem muitos jogadores que estão pedindo passagem, como é o caso do Thales Magno, que não jogou um jogo contra o São Bernardo, que foi para os Estados Unidos renovar o visto. Tá ligado? E também tem, né, a situação da compra dele do Corinthians, que tem que comprar até o meio do ano, basicamente. E é um jogador que tá pedindo passagem, um jogador que se vacilar ele rouba a posição. Ponto. Tá? Mas é aquilo, mano. Eu não mexeria no time que acabou o ano passado. Talvez um ou outro ali, mas é bem difícil. Quando tiver todo mundo junto, tem que jogar esse time. Se alguém tiver abaixo, alguém não tiver conseguindo jogar, o Corinthians mostra também que tem plantel. O Corinthians mostra que tem jogadores que podem sim aparecer nesse time. Se a gente pegar o time do ano passado, por exemplo, se o Bidon estiver mal, tem o Alex Santana que tá bem. Se o Yuri, o Memphis estiver mal, tem o Thales que tá bem. Se o Gal estiver mal, tem o Coronado. Tá ligado? Tem alguns reservas imediatas nas posições que podem fazer o nível do time ser mantido. Tá? Então, a expectativa para esse Corinthians é alta.
Mas como eu falei, precisa ter um repertório melhor contra times da Série A. Por enquanto, 2 confrontos. Foram os únicos 2 confrontos que o Corinthians não venceu na temporada. E agora vem pro seu terceiro, que é contra o Santos. Né? Não vamos esquecer que a Libertadores começa já nesse mês. Se não me engano, é na próxima semana, né? Não me engano, é já na próxima semana. O Corinthians vai ter um confronto super importante fora de casa. Né? E não vamos esquecer, o Corinthians tropeça. Contra o Tolima foi assim. Né? Pega mais uma vez um time que é um time novo. É um time que está pela primeira vez disputando a competição com a Universidade Central da Venezuela. Eu não sei se rola altitude nem nada. Né? Mas tem que tomar cuidado, mano. Fora de casa, o Corinthians pode sofrer. E é o ponto que eu tô colocando aqui, mano. Fora de casa, contra times mais fortes, o Corinthians não venceu ainda. Tudo bem, não vou comparar a Universidade Central com o São Paulo e o Palmeiras, né? É muito abaixo. Mas ainda assim, o Corinthians fora de casa precisa dar uma resposta melhor. Porque a gente sabe, pré-Libertadores é 2 jogos. Se tu vacila e toma um sacode no primeiro jogo, vai ter que remar legal no segundo jogo pra conseguir reverter a situação. Beleza, família? E é isso aí, mano. O Corinthians tá bem, tá? O Corinthians tá com 22 pontos, 80% de aproveitamento na temporada. É um número super alto. É uma das melhores começos de campanha do Paulistão da história. Né? Então tem que aproveitar o momento sim, tá? Mas também tem que tomar cuidado, que tem alguns erros. O Corinthians comete alguns jogos que tem que ser consertado. O Ramon tá ali, o Emiliano tá ali pra consertar. O Diego Pereira, preparador físico, também tem que ser muito elogiado, tá? Porque esse cara fez até aqui um planejamento maravilhoso. No Corinthians, ninguém se machucou nesse começo de ano. No Corinthians teve pelo menos 3 jogos com paralisação por causa de chuva, campo pesado, enfim, todas essas situações. E o Corinthians foi lá e conseguiu sair de campo com praticamente 0 lesões. Não tem ninguém com problema físico no Corinthians até então na temporada. Tá? Então, parabéns a todo o staff também do Corinthians. Fechou? E é isso, família. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você curtiu esse tipo de vídeo, tá? Vou tentar trazer mais conteúdo durante a semana aí. O Paulistão tá praticamente na metade pro fim da primeira fase, né? Tá no fim da primeira fase já no caso, né? E vai começar agora a Copa do Brasil, Sul-Americana, então vai ter muita coisa pra gente falar sobre também. Fechou? É isso. Tamo junto, forte abraço a todos, fique com Deus e até o próximo conteúdo. Valeu? Falou!